Você sabia que uma jovem judia se tornou uma heroína e salvou seu povo de uma morte certa, no Império Persa? A história de Esther é mais do que um conto de coragem, é uma demonstração poderosa de fé e intervenção divina. Em momentos de grande perigo, Esther tomou decisões ousadas e confiou que Deus a usaria para mudar o destino de seu povo. Assista e descubra como essa história de coragem e sabedoria ainda inspira até hoje, mas antes já se inscreva e deixe aquele like. Agora vamos ao vídeo. A história do livro de Esther é uma das mais fascinantes e emocionantes da Bíblia. Ela envolve coragem, sabedoria, fé e, acima de tudo, a intervenção divina em favor de seu povo, demonstrando como até as situações mais difíceis podem ser transformadas quando se tem fé em Deus. A narrativa acontece no Império Persa, onde o rei Assuero, também conhecido como Xerxes, governava com grande poder. No início da história, Esther, uma jovem judia, se encontra no centro de um evento que pode mudar a vida de toda a nação judaica. Ela se torna rainha do império sem que o rei saiba que ela é judia, o que acaba sendo um detalhe crucial para o desfecho dessa história. O enredo começa com um conflito envolvendo Amã, um dos conselheiros mais próximos do rei. Amã, movido pela inveja e pelo orgulho, tenta punir Mardoqueu, um judeu fiel, por ele se recusar a se curvar diante dele. Amã não se contenta em punir Mardoqueu e decide, então, exterminar todos os judeus do império. Ele se aproveita da posição que ocupa junto ao rei e consegue convencê-lo a assinar um decreto de extermínio contra os judeus, sem que o rei saiba da verdadeira razão por trás dessa decisão. Quando Mardoqueu toma conhecimento do decreto e da ameaça de morte que paira sobre seu povo, ele fica desesperado. Ele se veste com um pano de saco e se cobre de cinzas, um sinal de grande aflição. O povo judeu começa a viver em grande aflição, sabendo que a data de sua destruição está próxima. Mardoqueu então envia uma mensagem a Esther, sua prima e agora rainha, pedindo que ela interceda junto ao rei para salvar seu povo. Contudo, Esther se vê em uma situação muito difícil. Ela sabia que, para se apresentar ao rei sem ser chamada, poderia ser condenada à morte, pois isso era considerado uma violação da etiqueta real e poderia significar a perda da própria vida, a menos que o rei estendesse seu cetro dourado, sinalizando que ela estava perdoada. Esther, inicialmente, hesita, mas Mardoqueu lhe transmite um conselho fundamental. Quem sabe se não foi para um momento como este que chegaste à posição de rainha? Ele a desafia a ver a situação não como um acaso, mas como algo que Deus, em sua soberania, havia orquestrado. Mardoqueu a lembra de que talvez ela tenha sido escolhida para ser rainha para esse momento específico, para salvar seu povo da destruição. Este é o ponto de virada na história, onde Esther percebe a gravidade de sua responsabilidade. Esther então toma uma decisão ousada, mas sábia. Ela pede que todos os judeus de Suzã, a cidade onde ela morava, jejuem e orem por ela por 3 dias, pedindo ajuda divina para que ela fosse bem recebida pelo rei. Ela e suas servas também jejuariam. Essa decisão de pedir jejum e oração demonstra não apenas sua coragem, mas também sua dependência de Deus para enfrentar o perigo iminente. Ela sabia que não poderia contar apenas com sua posição de rainha ou sua beleza para obter a ajuda do rei, mas com a graça de Deus. Durante esses 3 dias de jejum, a tensão aumenta, pois Esther sabe que o destino de seu povo depende da sua coragem e da intervenção divina. Ela se prepara para se apresentar ao rei, sabendo que sua vida está por um fio. Quando o 3º dia chega, Esther coloca seus trajes reais e se apresenta ao rei, entrando na sala do trono. Este momento é crucial e cheio de tensão. No entanto, para sua surpresa, o rei estende seu cetro, sinalizando que ela estava livre para falar. O gesto do rei é um ato de misericórdia e compaixão, que demonstra que Deus estava trabalhando por trás das cenas. Apesar de sua vida ter sido poupada, Esther não faz seu pedido imediatamente. Em vez disso, ela age com grande sabedoria e estratégia. Ela convida o rei e Amã para um banquete, adiando a revelação do que realmente queria falar. Esse gesto cria um suspense, e mostra que Esther estava tomando cuidado para fazer as coisas no momento certo. Amã, por sua parte, se sente honrado pela atenção de Esther e aceita o convite com grande entusiasmo. Durante o banquete, Esther mantém a atenção e não revela de imediato sua intenção. Ela cria mais uma oportunidade para fazer seu pedido e, assim, intensificar a situação. No 2º banquete, Esther, com coragem, revela finalmente ao rei sua identidade judaica e expõe o plano maligno de Amã. O rei, surpreso e furioso, exige saber mais e fica indignado ao descobrir que Amã estava tentando exterminar um povo tão precioso, incluindo a própria esposa do rei.
Este momento de revelação é decisivo, pois a coragem de Esther, somada à sabedoria divina, desmantela o plano de destruição. O rei, em sua raiva, ordena que Amã seja enforcado na forca que ele havia preparado para Mardoqueu, e o decreto de extermínio contra os judeus é revogado. Essa reviravolta dramática é uma clara demonstração da soberania de Deus e de como ele age mesmo quando sua presença não é visivelmente mencionada. Deus usa Esther e Mardoqueu para mudar o destino do povo judeu e garantir que a justiça seja feita. A queda de Amã e a salvação do povo judeu não só refletem a intervenção divina, mas também ilustram uma lição bíblica importante: aquele que cava uma cova para os outros, nela cairá. Amã, que procurava destruir seu inimigo, acaba destruído por sua própria armadilha. A soberania de Deus é clara nesse evento, mostrando que, por mais que os planos do mal possam parecer fortes, a justiça divina sempre prevalecerá no tempo certo. Após a morte de Amã, Mardoqueu é exaltado, e o povo judeu recebe a permissão para se defender contra qualquer ameaça que venha a surgir. A história culmina na vitória do povo judeu e na honra de Esther e Mardoqueu. A história de Esther se torna um símbolo da proteção divina e da coragem diante do perigo. Ela nos ensina que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus sempre tem o controle e pode transformar situações difíceis em grandes vitórias. Com a vitória sobre Amã e a reversão do decreto de extermínio, os judeus estabelecem a festa de Purim, um dia para celebrar sua salvação e lembrar a intervenção divina. O nome Purim vem da palavra pur, que significa sortes, porque Amã havia lançado sortes para determinar o dia da destruição dos judeus. Porém, ao invés de um dia de morte, Purim se torna um dia de festa, alegria e agradecimento a Deus. A celebração de Purim inclui várias tradições. Uma delas é a leitura pública do livro de Esther, onde a história é recontada para lembrar as futuras gerações da coragem de Esther e da proteção de Deus. Outra tradição importante é o uso de fantasias, onde as pessoas se vestem como os personagens principais da história, como Esther, Mardoqueu e Amã. Também é comum que as pessoas troquem presentes e alimentos, especialmente entre amigos e familiares, como uma forma de celebrar e fortalecer os laços comunitários. Além disso, os judeus fazem doações para os necessitados, refletindo a solidariedade e o cuidado com os outros, especialmente em tempos de celebração. Purim é, sem dúvida, uma das festas mais alegres do calendário judaico. Ela é marcada por risos, brincadeiras e grande alegria, mas também por uma profunda reflexão sobre a importância da coragem, da fé e da união diante das adversidades. A festa de Purim é um lembrete de que, mesmo nos momentos de maior dificuldade, a intervenção de Deus pode transformar situações aparentemente sem esperança em grandes vitórias. A coragem de Esther e a sabedoria de Mardoqueu continuam a inspirar as gerações atuais a agirem com fé, confiança em Deus e coragem diante dos desafios da vida. Além disso, Purim nos ensina que Deus está sempre presente, mesmo quando não o vemos diretamente. Ele age nos bastidores, preparando o caminho para que a sua vontade seja cumprida, como ficou claro na história de Esther. Ela e seu povo estavam à beira da destruição, mas Deus usou Esther de uma maneira inesperada para salvar todos. A história de Esther nos mostra que a coragem e a fé podem mudar o curso da história e garantir a vitória, mesmo quando tudo parece perdido. Mesmo em tempos de dificuldade, a fé e a coragem podem trazer uma grande vitória, e Deus está sempre no controle, conduzindo seu povo para a salvação. Por fim, a história de Esther não é apenas uma história de coragem, mas também um testemunho de que, quando confiamos em Deus, Ele pode nos usar de maneiras surpreendentes para realizar seus propósitos divinos. Assim, Esther e Mardoqueu se tornam exemplos de líderes fiéis, e a festa de Purim continua sendo uma celebração da vitória de Deus e de seu povo. Ela nos ensina que, apesar das dificuldades, a salvação pode vir de lugares e formas inesperadas, e a vitória de Deus sempre prevalecerá.